Saudações, seja muito bem-vindo a mais uma aula. A gente fala agora de Full Stack Developer e estuda um pouco a pilha de tecnologias de um profissional preparado para o mercado de desenvolvimento moderno. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre as tecnologias que abrangem aí a nossa stack de desenvolvimento, vai falar um pouco de cada uma das tecnologias e vai entender por que o Full Stack está voltando com tanta força no mercado e está sendo aí uma das principais profissões hoje como desenvolvedor web, legal? E a primeira coisa, então, é a gente falar sobre o que é ser um Full Stack Developer, né? E basicamente o Full Stack Developer é o profissional apto a trabalhar tanto no back-end quanto no front-end de uma aplicação. Ele compreende de forma razoável toda a stack necessária para desenvolver um projeto web desde o planejamento até a execução, colocando esse projeto para o cliente final. A gente tem também aqui um fundamento chamado de Core Stack. Basicamente, um profissional full stack não é um especialista em toda a pilha de tecnologias, mas as domina o suficiente para desenvolver ou liderar a equipe de desenvolvimento. O core stack é a especialidade desse profissional. Então, basicamente, seria a sua especialização dentro da pilha de tecnologias. Quando a gente fala de full stack web developer, a gente tem um profissional full stack com core stack em sistemas web. Nessa formação, a gente tem o PHP como core stack. Basicamente, você se forma aqui um profissional full stack com especialização em PHP. A gente falou aqui também de duas centralizações dentro desse desenvolvimento. Primeiramente, o front-end, que é responsável por trabalhar com a parte da aplicação que interage diretamente com a experiência do usuário, que desenvolve a parte do programa ou da aplicação que o usuário vai estar em contato. A gente tem aqui HTML, CSS, design responsivo e JavaScript como as linguagens comuns no stack de desenvolvedor front-end, que deve interpretar o design e preparar a interface para o usuário. E o back-end, que é responsável pela implementação da regra de negócios. PHP e SQL são as principais ferramentas para programar funcionalidades, componentes e desenvolver aplicações. O back-end programa a interface, implementa e testa a aplicação para entregar para o usuário final. E aí a gente tem uma linha de stacks aqui. Basicamente, nessa primeira segmentação, a gente tem o UX Design e o Web Design, que é algo que não está na pilha Full Stack Developer, mas que você pode sim agregar como skill set para você. Aqui a gente tem UX Design, ou seja, o design proposto à experiência do usuário, e a gente tem o Web Design, que é onde a gente vai projetar o layout, a gente vai fazer wireframes e desenvolver a parte visual antes mesmo de ir para o código. E a gente entra então na pilha Full Stack. A gente tem aí o HTML, o CSS, o Design Responsive e o JavaScript como linguagens de desenvolvimento front-end, e a gente tem PHP e SQL como linguagens de programação back-end. E juntando essas duas pilhas, a gente tem um Full Stack PHP Developer. Legal? Vamos falar um pouquinho mais de cada tecnologia da stack então. Primeiramente, uma pilha front-end, a gente tem o HTML ou linguagem de marcação de hipertexto, que é o formato padrão para a criação de páginas e aplicações web. A gente tem ela em conjunto com o CSS e JavaScript, que formam as três pedras principais da World Wide Web, ou seja, é uma linguagem insubstituível para o desenvolvimento web. Não existem opções quando a gente fala das pedras de desenvolvimento. Elas são únicas e devem ser compreendidas para que você possa desenvolver um sistema para a internet. A gente tem também o CSS, ou folha de estilo em cascata, que é um mecanismo para adicionar todos os estilos do seu website, como cores, fontes, efeitos e tudo mais. E assim como o HTML, é uma das linguagens insubstituíveis. Depois, a gente tem aqui o design responsivo, que é uma técnica de marcação de estilo criada por Ethan Marcotte, que garante a web única, ou on-web, que é o termo conhecido na internet. E ela permite que você crie sistemas que se ajustam a qualquer dispositivo, independentemente do tamanho da tela ou da resolução. É um site apenas que se ajusta ao seu smartphone, ao seu tablet, à sua televisão, a uma máquina de lavar se ela tiver uma tela e conexão à internet, legal? E a gente tem também aqui o jQuery, que é uma biblioteca JavaScript multiplataforma e é a mais utilizada do mundo. Basicamente, ela faz com que o seu trabalho com JavaScript seja minimizado, ou seja, você escreve muito menos para desenvolver muito mais. Ela é projetada para simplificar e agilizar o desenvolvimento e garantir a compatibilidade de código JavaScript entre navegadores. E aí, a gente tem uma pilha completa quando a gente fala de front-end. E a gente tem também a pilha do back-end.
Começamos a falar do PHP, que é o pré-processador de hipertexto mais utilizado do mundo. Ele figura entre as principais linguagens de programações passíveis de inserção HTML capaz de gerar conteúdo 100% dinâmico. Quando a gente está falando aqui de PHP, de uma linguagem de programação server-side, diferente do HTML, existem outras opções de mercado. Obviamente que nada tão utilizado e popular quanto o PHP. A gente tem também aqui na pilha o Composer, que é o nosso gerenciador de componentes a nível de aplicação do PHP, criado para o PHP. E ele fornece um formato padrão e autômato, ou seja, como se tivesse um mecanismo automatizado rodando para gerenciar e controlar todas as dependências de um projeto e ou bibliotecas PHP. Então você tem acesso e gestão automatizada dos componentes utilizados na sua aplicação. Temos também um poderoso sistema de controle de versões, o Git, que permite rastrear e auditar mudanças no projeto sempre visando a velocidade individual ou em equipe e a integridade de dados com suporte a fluxos de trabalho distribuído. Com o Git você poderia ter, por exemplo, 30, 40, 100 desenvolvedores trabalhando no mesmo projeto de forma rastreável, reversível e auditada. E a gente tem também o SQL, ou linguagem de consulta estruturada, que é a linguagem de pesquisa padrão de um banco de dados relacional. Ela é utilizada pelo PHP para cadastrar, ler, atualizar e deletar dados de forma otimizada e segura no banco de dados. Obviamente que a segurança está relacionada a boas práticas e a forma com que você programa. Então essa é a nossa pilha back-end. E unindo as duas pilhas você tem uma pilha full stack. Vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento, né? A gente tem aqui uma forma de desenvolver hoje por stack. E basicamente ela está centralizada em 3 etapas. A gente tem o design e o UX, que vai preparar o padrão visual do website e vai projetar o design com base na experiência do usuário. A gente tem o front-end, que realiza a marcação do HTML e do CSS e prepara os eventos e os efeitos com o JavaScript para o seu website poder ir para a programação. E quando ele vai, a gente tem o back-end, que vai programar as funcionalidades do website de acordo com a regra de negócios. Agora o que a gente tem que perceber é que o desenvolvimento de uma aplicação, de um sistema ou de um website, ele não é centralizado. Ele é componentizado, porque para desenvolver o website, você tem aí dezenas, talvez centenas de microserviços que vão compor essa aplicação. Um sistema de usuário, um envio de e-mail, uma tela de login, enfim. São diversas pequenas peças de um quebra-cabeça que, ao serem montadas, formam um sistema usual para o seu cliente final. E aí a gente tem o desenvolvimento por componente. E aqui a gente deixa de ter um desenvolvimento centralizado para ter um desenvolvimento componentizado. A gente tem ainda o design UX, que vai preparar o padrão visual do website e projetar o design com base na experiência do usuário. E entendam o design UX como algo que você pode agregar ao seu skill set, independentemente de você for front, back ou full stack developer. E aí a gente tem 2 fluxos de trabalho acontecendo aqui. Percebe que quando eu tenho na minha equipe um front e um back-end, a gente acaba tendo manutenção com reflow e ociosidade. Por quê? Imagine que o nosso front-end vai primeiro implementar o HTML, fazer a marcação do CSS e desenvolver os efeitos e os eventos. Nesse período, o nosso back-end está ocioso. Ele está aguardando a interface chegar para que ele possa fazer a parte dele. Numa 4ª etapa do desenvolvimento, ele vai programar. Pense que a gente tem aqui um microserviço de notificação por e-mail e esse processo acontece. Depois a gente tem uma interface de login e mais uma vez a gente tem ociosidade e reflow. E por fim, a gente pode querer implementar um componente. E esse componente precisa de uma interface visual para ser utilizada. Mais uma vez a gente vai ter esse reflow. Imagine também num cenário que eu fiz a implementação da interface de login, só que a gente precisa alterar um determinado campo. Por exemplo, eu deixo de utilizar o e-mail para fazer login para utilizar um username. O que eu tenho que fazer é mandar novamente a interface para o front-end para que ele desenvolva o padrão visual para que eu possa programar. Então, essa ociosidade trouxe de volta para o mercado full stack, porque o desenvolvimento hoje é componentizado. A gente tem aí ferramentas que nos possibilitam ser muito mais ativos num projeto do que era há pouco tempo atrás. E quando a gente tem um full stack developer trabalhando, você tem a pilha completa. Eu faço HTML, marco CSS, desenvolvo a interface, programo e coloco em produção. Basicamente, se eu tiver 3 full stack developers aqui trabalhando,
eu faço essas 3 microtarefas ao mesmo tempo, o que não ocorre no caso de um back e de um front-end. E é isso que o mercado está pedindo hoje. As startups que trabalham com microserviços, os marketplaces, as grandes empresas tecnológicas voltam a contratar o full stack exatamente por causa do cenário dos componentes, legal? Resumindo, quando a gente está trabalhando aqui em um desenvolvimento por stack, a gente tem o front-end que prepara a interface, manda para o back-end, que programa, testa e coloca em produção. E quando a gente tem um fluxo por componente, a gente tem o full stack, que programa a interface, implementa, testa e coloca em produção. E é esse fluxo simplificado que está fazendo com que as empresas queiram contratar cada vez mais full stacks. E a gente está falando aqui simplesmente de empresa. E geralmente a gente pensa assim, a gente só consegue enxergar poucas possibilidades de mercado, né? Eu vou me tornar um desenvolvedor para trabalhar como freelancer ou abrir minha agência, ou eu vou me tornar um desenvolvedor para trabalhar em uma outra agência de mercado ou em uma grande empresa que precise dos meus serviços. Só que o mercado é muito mais amplo, a gente tem diversas possibilidades aí para poder trabalhar. Então, basicamente, eu posso trabalhar sim como CLT ou contrato, né, como CLT trabalhando para uma empresa específica ou modelo de contrato prestando serviços para uma ou mais empresas. Como full stack, você pode assumir vagas aí de back, de front ou de full. Então, ser um full stack te possibilita também, obviamente, trabalhar também como front ou como back. A gente tem também como trabalhar desenvolvendo projetos sob encomenda, em contato direto com o cliente final, elaborando todas as etapas para entregar uma solução completa, como freelancer ou como agência. A gente pode também idealizar e desenvolver um novo modelo de negócios que seja escalável e repetível com investimento próprio ou investimento anjo. Ou seja, como um full stack developer, você pode lançar sua própria startup. Você poderia também trabalhar desenvolvendo microserviços. No mercado hoje existem diversas camadas de serviços em qualquer negócio que precisam de boas ferramentas. Você pode desenvolver essas boas ferramentas. Ou ainda eu poderia trabalhar com SaaS ou Software as a Service, software como serviço. Desenvolver uma ferramenta que resolva problemas específicos de pessoas em comum ou de empresas e entregar ela por assinatura. E por fim, a gente ainda tem os marketplaces, que é um mercado gigante de aplicações criadas com base em soluções para aplicações maiores onde você desenvolve para outras plataformas. Então, por exemplo, a gente tem hoje o Mercado Livre, a gente tem aí a Netshoes, que é um marketplace e que usa diversos recursos, a gente tem ActiveCampaign, que usa recursos externos. As grandes ferramentas hoje são conectadas através da componentização com diversos outros serviços. Você pode também desenvolver esses serviços para vender, por exemplo, para os clientes do Mercado Livre ou ainda para os clientes do ActiveCampaign. E aí você está aderindo ao marketplace e recebendo os clientes dessas grandes ferramentas como seus clientes também. Então existe um mercado enorme e o full stack está cada vez mais presente de volta nas empresas, cada vez mais requisitado no mercado. E você entra aqui em um momento emergente para se tornar um full stack PHP developer. Espero que tenha gostado de mais desse conteúdo. Te deixo um forte abraço e eu te vejo na próxima aula.